pessoal do Show Sedentarismo, as pessoas que nos ouvem, nos assistem aí no YouTube. Vamos para o episódio de número 81, falando sobre os benefícios para prevenção, para tratamento da ansiedade, utilizando o exercício físico. E eu trouxe alguns dados para a gente começar, antes de eu passar a bola aí para alguns dos meninos. O Ivan, o Thiago e o Guilherme. E nós temos um problema quase de saúde pública, eu diria, que tem aumentado cada vez mais. O número de ansiedade e, consequentemente, às vezes também aumenta o número de depressão por não conseguirmos tratar adequadamente a depressão. E, então, o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Nós temos hoje 6%, em torno de 6% da população, são quase 23 milhões de pessoas. E no mundo já é estimado 18 milhões, que daria em torno de 4,4% é depressão. Em torno de 9,3% da população sofre de ansiedade. Entre as mulheres, o número é maior, 7,7%. E entre os homens, 3,6%. É um pouco menor. Então, passar a bola aí para o Gui, que sempre começa a apresentar o Show Sedentarismo. O que você tem para falar aí, Gui, sobre a questão do exercício físico e essa drástica situação em relação à ansiedade? Olha, eu tenho uma questão extremamente importante, acho que vale a gente dizer, antes do meu pitch aqui, é que temos vários episódios que, direto ou indiretamente, a gente já falou disso. Não é? A gente tem o episódio 6, que foi um extra, em que o Cirilo Tissot, o psiquiatra, falou. Tem Escolha uma atividade que te dê prazer, que é o 14º, o 15º, Caminhe enquanto você fala no celular. Paciência, o nome do episódio 33, Descarte os rótulos, é o 38, Abra a gaiola, com a Marília Coutinho, 45. Então, quem sofre de ansiedade tem algumas outras conversas muito interessantes para ajudar a gente. E a gente tem tanta ansiedade para tanta coisa que eu queria dizer uma delas. Existe um termo que foi cunhado na USP, que é o estresse do ócio. A gente, no nosso ócio, quando a gente tem tempo livre, tem tantas opções, mas tantas opções, que a gente fica estressado para escolher e acaba muitas vezes não escolhendo nenhuma. É assim com o canal de streaming, com televisão. Antigamente, tinham 6 canais de televisão que pegavam na TV aberta, não tinha TV a cabo no Brasil, e esses canais, 3 ou 4 pegavam bem. Então, você tinha 3 para escolher, 4. Quando você escolhe um, você tem a chance de ter errado 75%. Quando você tem 150 canais, você escolhe um, você tem a chance de ter deixado passar 149% opções, 149 opções. E a atividade física, a mesma coisa. Logo, escolher alguma coisa que você gosta, talvez simplifique a escolha. Qual é a melhor escolha? Enfim, escolher uma coisa que te dê prazer, também é o nome de um dos episódios. Começar a tirar a ansiedade por qual atividade escolher. Boa. E, então, vamos passar aí para o Thiago. E aí, pessoal, tudo bom? Escutando o Guilherme falar ali, me lembrou de uma pesquisa que o Summit na Nova Globo é sobre economia, que restaurantes que têm muitas opções de escolha de pratos, eles não têm tanto sucesso, porque o nosso cérebro ele não funciona para escolher, né? Ele funciona primeiramente para eliminar. Então, como você tem que eliminar muitas opções de prato, você acaba não tendo nenhum prato de uma identidade do seu restaurante. Então, ter menos opções de escolha ajuda muito a eliminar o restante das opções, o que vai fazer com que gere menos ansiedade. No livro O Poder do Hábito, ele
explica como funciona o clique, rotina e prêmio, e um dos experimentos que foi feito com alguns macacos de comportamento humano mostra que muitas vezes a gente tem a sensação do prêmio logo depois do clique sem ter cumprido a rotina. O problema é que isso vem acontecendo com a alimentação. A pessoa tem a sensação do prêmio de comer um hambúrguer bem gorduroso sem nem mesmo ter comido aquele hambúrguer ainda. E se não se concretiza o que ela imaginou que ia acontecer, geram fatores de ansiedade. A vantagem é que para a atividade física também funciona assim. Se você cria uma rotina de atividade física, você diminui a sua ansiedade exatamente porque você tem sensações prazerosas que o exercício físico te proporciona. Isso pode fazer com que você reduza a ansiedade, fora que você obrigatoriamente tem que ocupar um bom tempo do seu... O que acontece depois do exercício ainda perdura por um bom tempo. Boa. Antes de passar a bola aí para o Ivan, só para complementar, entre as causas que nós temos de tanta ansiedade, tá a questão de pobreza, a questão de uso de álcool, uso de drogas, desemprego, relacionamentos, a morte de alguém querido, né, morte de alguém próximo. E além dessas partes mais trágicas, é interessante vocês mencionarem isso das escolhas, porque nós vemos essa ansiedade na parte profissional, onde a pessoa, antigamente, você tinha um leque menor de escolhas, então, bem ou mal, você tinha que ou ser professora, ou ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser médico, e hoje é tão grande que você vê uma ansiedade muito grande nos jovens, já na escolha, né, na questão do vestibular, o que eles vão fazer ou não. E no relacionamento também. Né? A gente tem tantas opções que as pessoas parecem que ficam, né, naquele relacionamento líquido que a gente fala, pulando, tudo termina, tudo vai para o próximo, e nunca está satisfeito. Porque são tantas opções e de forma mais fácil que acontece, que a pessoa não consegue se prender em algo e tentar evoluir dentro daquilo ali. E eu acredito que dentro do exercício físico isso reflete. Porque como o Thiago falou, a questão do hábito, de adquirir o hábito, seja para qualquer coisa, seja alimentação, seja um relacionamento, seja o exercício físico. Então, faz um pouquinho, faz 2 semanas, acha que o resultado tem que aparecer, não aparece, seja na ansiedade, seja no corpo físico, já desiste. E aí, também mais uma enxurrada aí de ansiedade, porque almejou algo e aquilo, né, colocou um prazo pequeno para aquilo acontecer, e vem a ansiedade. E para o Ivan, queria perguntar aí mais na parte da fisiologia, o que você poderia explicar, Ivan, de uma forma bem simples ou prática, ou se você quiser falar o que você já tinha em mente aí, em relação a como que a gente poderia convencer as pessoas do poder do exercício físico na mente delas, na redução da ansiedade. Vamos tentar tirar neurotransmissor, biologia, fisiologia da jogada um pouco? Acho que vou fazer algumas conexões com o que vocês falaram aqui para a gente seguir num pensamento meio que conjunto, né? Primeira coisa, assim, vocês têm muita razão. A ansiedade, ela é uma prima irmã da depressão, né? Dificilmente você vê uma pessoa que é diagnosticada clinicamente com depressão e essa pessoa não tem também episódios de ansiedade. Então, a ansiedade tem uma relação muito parecida com a depressão, e os efeitos positivos do exercício para combate da depressão são da mesma escala para combater, para aliviar os efeitos da ansiedade. Em especial aqui, já que a Nívia começou falando da fisiologia, tem algo sobre o exercício físico que é o seguinte: enquanto você está fazendo uma atividade, e principalmente atividades um pouco mais intensas, não estamos falando aqui do máximo de intensidade, mas quando você está fazendo atividades um pouco mais intensas, se a gente for pensar, né, o que acontece com o corpo, qual é o efeito agudo, né, de uma atividade relativamente intensa? Uma frequência cardíaca mais elevada, uma pressão arterial elevada, aumento da sudorese, aumento da secreção de catecolaminos, né, hormônios que trabalham principalmente ativando essa parte do sistema nervoso simpático, uma estimulação desse sistema nervoso, um estado de alerta, e todas essas reações fisiológicas e também as sensações são muito parecidas com as sensações, ou muito iguais, quase, ou praticamente iguais, às sensações que alguém experimenta quando tem um evento de ansiedade ou até mesmo de pânico, que é uma coisa ainda maior,
que geralmente começa com um gatilho ou com o que afeta pessoas que são naturalmente ansiosas. Com isso, quer dizer, o exercício físico passa a ser, então, não só um veículo que diminui esses eventos fora do momento de exercício, mas faz isso principalmente porque dessensibiliza o corpo, faz com que a pessoa perceba que aquela sensação, coração acelerado, respiração acelerada, aumento de temperatura corporal, todas essas coisas que acontecem no ataque de ansiedade e pânico, ficam dessensibilizadas, porque a pessoa vai fazendo isso de maneira programada nas sessões de exercício físico, então dessensibiliza. Ouvi vocês falarem aí também uma coisa muito legal sobre o paradoxo da escolha, que inclusive é título de um livro genial de um cara chamado Bear Works, né? Que é uma dúvida, um recorte, ainda que pequeno, mas um recorte verdadeiro, muito preciso para o século XXI. Quase tudo que a gente vai fazer, a gente tem muita escolha. E a ansiedade pode ser entendida também como um excesso, né? E veja aí, nós já vamos falar do que seria uma ansiedade positiva também, porque me parece que zerar a ansiedade é tão terrível quanto ter ansiedade em excesso, né? Mas quando a gente está vivendo a parte ruim da ansiedade, significa, do ponto de vista comportamental, mental, um excesso de futuro ou um excesso de passado, né? E nesse sentido, primeiro que o exercício físico é uma atividade que para você fazer, você tem que estar 100% naquele momento. Não existe antecipação de exercício físico. Exercício físico não dá para você... primeiro que você não estoca exercício físico, não estoca os efeitos dele, quer dizer, não tem como fazer um estoque e falar, eu fiz 1 ano de exercício, guardei aqui os benefícios, eu vou agora usando os próximos 10 anos da vida. Segundo que quando você está lá, você está inteiro naquele momento. Então, mesmo que a sua mente tenha uma tendência, mesmo que você até patologicamente tenha uma tendência de exagerar no futuro, de levar a mente muito para o futuro ou muito para o passado, o exercício é uma atividade que convoca a mente para o presente. Então, nesse sentido, também é uma atividade que alivia muito dessa parte negativa da ansiedade. E para fechar aqui, eu acho que posso também dizer assim, vivemos num mundo onde os scripts já se dissolveram desde o final do século passado. Scripts para tudo que vocês disseram aí, muito mais. Relacionamento, carreira, construção, moradia, onde você vai morar, tudo isso é muito, como a Nívia falou, usando aqui o exemplo das obras do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, o mundo está, em muitos aspectos, muito mais líquido, muito menos concreto, né, muito fácil transitar, volatizar de uma coisa para outra. Como não tem script, a gente aumentou as escolhas, e existe um pensamento que ele é verdadeiro até um certo ponto, que é assim, vive melhor quem vive escolhendo. Olha, é melhor ter escolha do que não ter escolha, é melhor, mas muitas escolhas realmente causam a paralisação, porque você tem que ficar analisando demais o que você vai escolher, o que é melhor, o que não é, e etc. Quando o Guilherme pontuou de maneira genial, quando você escolhe alguma coisa, você tem 150 canais, quando você escolhe assistir um, você não está vendo o que está passando em outros 140 e tantos canais, 149. Então, aí os americanos têm até um termo para isso que eles chamam de FOMO, que é Fear of Missing Out, ou Fear of Missing Opportunities, que é você escolhe alguma coisa, mas a insatisfação gerada pelo receio de estar perdendo tantas outras, ela não te deixa gozar, não te deixa curtir aquilo. Isso é um traço também de ansiedade. Por fim, eu queria dizer para vocês que eu tenho, né, até na minha própria experiência como indivíduo, que se reconhece, não patologicamente, mas se reconhece um pouco mais ansioso do que a maioria das pessoas com quem eu convivo, eu posso dizer para vocês uma coisa, a minha ansiedade é sempre maior, e graças a Deus eu tenho tido cada vez menos desses episódios, mas a minha ansiedade é sempre maior quando eu tenho tempo sobrando nas mãos. Quando eu estou naquele estado blasé, quando o Guilherme batizou bem de estresse do ócio, usando o termo de pesquisa da Universidade aqui de São Paulo. Então, e realmente, por quê? Porque é mais ou menos como se você falasse assim, bom, todas as células, né, do seu corpo estão aí, elas querem fazer alguma coisa, e você fica perdido sem saber o que fazer, simplesmente deixando o tempo escorrer. O exercício físico né, de longe, quase, ele tá, assim, mas é de longe, ele tá, assim, em primeiro lugar, depois vem, talvez, a alimentação. Mas o exercício físico é um dos maiores marcadores voluntários de organização que um ser humano pode dar para a vida. E isso, por si, já é fantástico para quem tem qualquer tipo de transtorno na área da ansiedade em especial. Sim. Eu acho que é interessante, né, um outro benefício que eu citaria do exercício físico é a autoestima que ele acaba promovendo conforme a pessoa vai praticando.
não só, independente dos resultados estéticos, o fato de você estar praticando, ele vai te ajudando a ter uma autoestima mais elevada, a se sentir melhor, a se sentir mais disposto, a se sentir mais forte. Às vezes o corpo ele não está evoluindo, mas a gente já se sente mais forte, já se sente de um jeito mais chamativo para o outro ou para si mesmo. Então, isso é eu considero uma excelente forma de prevenção de ansiedade, posteriormente de depressão, porque a pessoa passa a se sentir melhor. Então, ela consegue ter um autocontrole maior sobre ela. Geralmente, as pessoas muito ansiosas, né, extremamente ansiosas, como o Ivan falou, a gente tem até um nível benéfico de ansiedade, controlável, mas quando ele ultrapassa, geralmente já está associado a maior tristeza, a maior depressão. E tem até um livro hoje que eu ainda postei no Instagram, no Story, marquei o show sedentarismo, que é o Super Cérebro, e ele pega e fala, o medo e a tristeza são sentimentos universais, nós não vamos deixar de tê-los. E as pessoas hoje parece que querem deixar de ter a qualquer custo. A partir do momento que o medo ele ultrapassa um certo limiar e te deixa paralisado, e te deixa onde você começa a ter a ansiedade, né, realmente te prejudicando. A mesma coisa a tristeza, que pode virar depressão. Então eu vejo o exercício físico também como um fator de prevenção de se chegar nesses patamares. Então eu passo a bola aí para o Thiago Nichini de novo. E que você pode falar para a gente, Thiago, e já queria te perguntar também algumas dicas, tanto na sua experiência como professor de educação física, se você teve alunos com ansiedade, que tipo de exercício que você conseguiu usar para eles. Sim, já tive alguns alunos que tinham um quadro de ansiedade um pouco mais grave, já tive alguns que nem sabiam que tinham esse quadro de ansiedade ou até princípio de depressão. Acho que a primeira dica mais importante é, se a pessoa se sentir depressiva, se sentir um quadro de ansiedade, é procurar um médico e o profissional de educação física não tentar diagnosticar isso, né? Ele pode entender alguns sintomas, ele pode entender que pode estar havendo alguma coisa ali, mas o ideal é ele procurar algum profissional, médico, psiquiatra ou até psicólogo que vai indicar para um melhor profissional. Uma coisa, Nívia, que eu percebo com a atividade física é, se a pessoa é ansiosa já, o profissional não deve ajudá-la a ser mais ansiosa, porque muita gente entra numa academia buscando resultados do tipo, quero perder 5 quilos, vamos lá, em uma semana você consegue. Mentira, ou se conseguir, vai conseguir de uma forma inadequada. Então, o profissional, ele dá diretrizes de como vão ser os resultados, sejam por quilos, por percentual de gordura, por mais subjetivos, por exemplo, você terá mais fôlego para subir escada. Aí cada profissional vai saber medir se ele prefere a avaliação física numérica ou se ele prefere as avaliações subjetivas. Mas é legal o profissional dar referências para não gerar mais ansiedade. Há uns 3 episódios atrás, o Ivan mencionou a questão de percepção, expectativa e percepção, né? E se cria essa expectativa altíssima de que ele vai perder 8 quilos em 2 semanas, principalmente uma relação com o peso que o brasileiro tem, isso pode agravar o quadro de ansiedade dele e ainda a gente perder esse aluno da prática de atividade física. E que a gente está andando exatamente na contramão, né? Vamos botar tudo para fazer atividade física e dar um show no sedentarismo. E as redes sociais, né, que a gente ainda não mencionou, elas acabam gerando também, né, pela questão de, hoje em dia é um bombardeio de antes e depois. Eu nunca falo para o aluno mandar foto, eu deixo sempre à vontade, alguns gostam de ter esse parâmetro, e quando gostam eu vou e coloco. Mas acho importante, mesmo quando a gente coloca isso, contar um pouco da história da pessoa e humanizar aquilo, não mostrar que foi de uma hora para outra, não mostrar que fez coisas mirabolantes, contar a real. Ela é uma pessoa comum, que ela trabalha, que às vezes ela tem filho, e mesmo assim ela conseguiu. Então, até nisso a gente tem que tomar um cuidado para incentivar e não gerar uma ansiedade no outro, né? E aí, Gui?
Eu quero pegar duas coisas que eu acho que vale reforçar. Primeiro, o Thiago disse que não é competência do profissional de educação física, e nesse caso, o profissional de educação física tem que tomar cuidado para não aumentar a ansiedade, show de bola, e nesse caso especificamente, a gente é o último da hierarquia, não é? Ter claro isso. Importantíssimo. Segundo, cuidado com as redes sociais, porque está aparecendo toda hora, em qualquer coisa que eu mexo, um aplicativo que coloca abdômen de tanquinho em qualquer pessoa, põe a tatuagem, faz a cintura. Essa eu nunca vi. Então, o que acontece? Faz uma barriga fake, né? Assim, você... Sim. Quantas pessoas são? Ou por uma questão hormonal, que a gente já falou aqui, toma esteroide, que é super arriscado, alguns muito contraindicados, mas é tudo pela beleza. Enfim. Eu vou, de novo, fazer a propaganda do sedentarismo, porque olha que coincidência legal. Eu estava colando aqui, enquanto eu transcrevo a nota que vai junto com o podcast, com o vídeo. Se você estiver ouvindo, andando na academia, na rua, no transporte público, indo para o trabalho, dirigindo, não precisa tentar anotar. Depois você clica aqui, todos os livros que a gente fala aqui, a gente coloca no descritivo. E olha que legal, eu pegando a cola, o episódio 17, comece devagar. 18, mude pequenos hábitos. 19, comece sem ansiedade. 20, qual o melhor que eu posso fazer agora? Para desmistificar um pouco esse exagero. 21, valorize pequenas metas e faça o que você gosta. Então, na sequência, a gente tem aqui e culmina com se organize. A gente deve fazer, isso faz bem para a saúde. Então tem aqui uma sequência para a gente acalmar um pouco. Lembrar que, por exemplo, vou dar um testemunho, eu nado com uma plástica de natação bonita. Eu fui atleta, já falei aqui mais de uma vez, e outro dia, uns 4 anos atrás, um aluno me viu nadar e falou: por que você não volta a competir, você nada bem? Eu falei: cara, a fase de ouro do atleta de natação é até os 30 anos, e olhe lá, tem a exceção da exceção. Eu sou casado, pai de 2 meninas, tenho cachorro, eu não tenho tempo para me dedicar 3, 4, 5 horas. Hoje eu treino de 30 a 45 minutos por dia e só, e estou feliz da vida com isso. Então, qual é a realidade da sua vida? E encaixa nessa realidade. Está ótimo. Tá ótimo. Concordo e aproveitando, né, eu sempre bato na tecla aí de que antes 5 minutos em casa e antes do banho, até a gente fez um podcast sobre isso, do que nada. E eu tenho focado muito para as minhas alunas, principalmente de consultoria online. Não deu para fazer, entrou no aplicativo lá onde elas acessam o treino que eu passo. Não deu para fazer tudo? Escolhe 2, 3 exercícios, pelo menos você se mantém fazendo algo por dia para se movimentar e para não perder totalmente o hábito, né? E Ivan, você, além dessa questão de... Você que é um profissional que sempre está falando muito sobre a mente, para a gente, o que você poderia acrescentar nessa questão? Seja sobre os tipos de exercício, intensidade ou alguma outra... Com relação à intensidade, qualquer contração e relaxamento muscular voluntários, ou seja, já é capaz de perturbar a homeostase, perturbar o equilíbrio dinâmico do corpo, e só essa perturbação já beneficia qualquer sintoma de transtorno mental, principalmente ansiedade. Então, isso é importante ser dito. Agora, das pesquisas que vêm sendo feitas nessa área até mais ou menos o ano de 2010, 2011, que é quando eu estava hard vendo isso, parece que existe um certo consenso de que a atividade mais intensa, ou seja, aquela que pega o corpo e perturba mais intensamente, aqui seria uma coisa um pouco diferente de uma caminhadinha suave. Uma atividade mais curta, um tanto mais intensa, porque a perturbação, principalmente fisiológica, ela é maior, né? Ela tende tudo indica que ela tem benefícios maiores. O que é um benefício maior?
né? Depois da sessão de exercício, ter mais tempo em que o organismo, justamente porque está tentando recuperar de um estímulo mais forte, mais tempo que o organismo está se ocupando disso e não tendo gás sobrando para alimentar, por exemplo, um traço mais ansioso ou até mesmo um ataque de pânico, né? Então, em relação a tipo de exercício, parece que isso né, o que quer que seja, natação, corrida, musculação, crossfit, kettlebell, funcional, yoga, não sei o que, não importa. Qualquer contração e relaxamento já é benéfico, tá? E um pouco mais intenso parece que tem efeitos um pouco mais duradouros e mais legais do que atividade mais suave, atividade mais tranquila. Eu estava ouvindo todos vocês falarem aí, queria voltar numa coisa que a Nívia falou e depois tem umas coisas que eu anotei aqui também para a gente construir de novo mais um apanhado aqui. Se eu não me engano, em 1984, eu não lembro o nome do autor, mas eu li um estudo super interessante, eu acho que o estudo é brasileiro, tá? Ou se não é brasileiro, eu o li traduzido em português, por uma questão de estar na minha mão ali, poderia ter lido em inglês sem problema. O estudo dizia o seguinte, o estudo estava avaliando justamente a relação autoestima com exercício físico. E categoricamente afirmava que, independente de qualquer resultado, após a primeira sessão de exercícios físicos, não importa a intensidade, não importa o tipo de exercício, né? Uma pessoa que foi bem conduzida numa primeira sessão de exercício, após a primeira, o baseline de autoestima dela já tinha subido significativamente. Ou seja, isso significa dizer que se você não faz nada de exercício físico, resolve fazer alguma coisa, você terminou o exercício, você não perdeu nada de gordura, não ficou mais forte, mais rápido, mais bonito, mais bonita, mais alto, ficou nada. Aí você vai tomar banho, começa a tomar banho, você começa a se achar mais bonito, mais gostoso. É verdade. Se não me engano, é de 1984 o estudo, é verdade, tá? Então, a sessão de exercício físico, independente do resultado, ela é potencialmente alavancadora de autoestima. O problema é que, à medida que a gente vai fazendo, esses aumentos de autoestima vão ficando cada vez menores, óbvio, porque chega uma hora que você está já com uma autoestima muito bacana, porque você já se percebe não só uma pessoa que faz, mas faz com consistência, você começa a ver aí sim resultados físicos, lembrando aqui, né, que de todos os resultados que o exercício físico traz, provavelmente o último a ser visto é o físico. Primeiro você dorme melhor, depois o seu humor melhora, você respira melhor. Aí um dia você fala, pô, acho que eu emagreci um pouquinho também. Ou então um dia você olha e fala, pô, acho que aumentou um pouquinho aqui também, tá? Mas esse é o último. O resultado físico é quase sempre o último, se não sempre o último, tá? Concordo com o Guilherme, né? Uso de hormônio sintético para fins estéticos é pacto com o demônio, não preciso dizer mais nada. Acho que a Nívia também acertou em cheio quando começou a comparar ansiedade com pânico e tal, porque ansiedade, na verdade, é um nome bonitinho para medo, para cagaço. A gente só passa um batonzinho no porco lá e fala ansiedade, mas quando a gente fala de ansiedade, estamos falando de medo, né? E são emoções que os seres humanos vêm de fábrica, então não é possível zerar. Não é possível zerar. E aí eu gostei muito do que o Thiago falou aqui. Um profissional de educação física não deve mesmo fortalecer, corroborar, amplificar a ansiedade do cliente. E nesse sentido eu faço novamente sem querer, né, Ivan? Então, mas aí eu vou fazer tomar uma consciência, né? Vou fazer uma distinção bem legal aqui, que eu acho que, cara, você jogou um dardo assim, você não acertou em cheio no meio. Você acertou no miolo do miolo do miolo. Puta, não, porque sabe o que acontece? É o seguinte, realmente, se o processo todo é em função do resultado, tudo que se está esperando é o resultado. Alguém citou o livro Poder do Hábito, acho que foi o próprio Thiago, a ideia de que, né, quando a gente tem uma rotina estabelecida, essa rotina geralmente é uma rotina que nos recompensa depois de executada, mas depois que a rotina está estabelecida, existe um troço chamado antecipação da recompensa, que é um estado, e aí, putz, vai deixar o pessoal que fala demais de neurociência dizer que é dopamina, que é isso, que é aquilo. Eu não sei explicar nesse momento com todos os detalhes, apesar de eu saber alguma coisa, e nem vem ao caso. Mas o fato é que a gente começa assim a antecipar a recompensa, a gente começa a sentir coisas antes de ser recompensado por aquilo. É isso, inclusive, um dos maiores perpetuadores de vício, principalmente vício em jogo. Os caras que desenham, por exemplo, um caça-níqueis, eles sabem disso.
Eles sabem que se eles fizerem o cara quase ganhar várias vezes, o cara não vai embora do caça-níqueis. Ele fica enfiando moeda lá, porque ele chegou muito perto da recompensa. Então ele vai executando aquilo ali até uma hora, né, e nisso ele já gastou todo o dinheiro do mês, do ano, todo o patrimônio da família no jogo, né? Então, acho que tem essa coisa de antecipar, e se nós não vamos, de certa forma, trabalhar, vamos chamar assim, reforçando, colocando o resultado da pessoa sempre em negrito, sempre com muito destaque, o que é que nós de fato fazemos, né? E aí me parece que vai para uma coisa que é muito a minha pegada, que sim, o exercício físico, contrair, relaxar músculo, combate a ansiedade, melhora, pode até curar, sim, mas nada se compara à presença das pessoas junto de outras. E nesse sentido, o papel do profissional é muito importante, porque eu posso estar lado a lado com uma pessoa que tem uma capacidade física, competências físicas incríveis, e naquele dia ela não está podendo colocar, por qualquer situação mental, emocional, ela não está podendo colocar esses recursos para exercitar, para treinar. E a minha sensibilidade, então, de não reforçar essa ansiedade. Posso trabalhar com gente que tem um objetivo muito claro, né? Vai começar já, o inverno está passando aqui, daqui a pouco vai chegar o comecinho da primavera, e eu sei que é pedido para todos os profissionais da educação física, todos os personal trainers, a mulherada fala, esse verão eu quero que você me ajude a desfilar sem canga na praia. E é um objetivo válido, Agora, não fortalecer a ansiedade não significa só a gente, às vezes, trazer a pessoa também para a delícia que é o processo, também para o que é aquele momento a dois ou em grupo, quando a pessoa está se exercitando em grupo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, também, e aí eu acho que eu citei aqui, se eu não citei, fica aqui, eu muito recentemente esbarrei num estudo que comprovou que mais de 30% ou mais de 40% das pessoas que tentavam tratar a ansiedade exclusivamente com meditação, não só não melhoravam, como ficavam mais ansiosas, quer dizer, o tiro saia pela culatra. Então aqui vai uma coisa importante, que é, claro que a gente não deve sempre considerar o resultado físico, principalmente o resultado estético, medidas, etc., como o principal fiel da balança. Não quer dizer que não seja importante. Mas então, Ivan, o que é mais importante? É sintonizar estilo de comunicação. Se você tem um cliente que fala rápido, se ele é ansioso, se ele é um cara que gosta de fazer uma coisa assim, você tem que obedecer isso. Você vai sintonizar com ele. Isso vai trazer uma aderência maior dele para aquilo. O Guilherme foi muito feliz, o Thiago foi muito feliz, e a Nívia também, nós concordamos todos aqui, que não é papel do profissional de educação física diagnosticar e muito menos tratar a ansiedade. Então você imagina um cliente que é ansioso e o Ivan chega recorrentemente e fala, você podia ser menos ansioso, relaxa. Pô, o cara vai pra loucura, ele vai chegar em casa... Vai criar a ansiedade da ansiedade, né? Mas posso falar uma coisa? Esse que é o ponto. O estado blasé que eu falei antes, ele chega num ponto que é o ponto patológico do ponto de vista comportamental. Claro que tem outros jeitos de olhar, mas do ponto de vista comportamental, tem uma coisa que é visível ao olho nu, que quando a gente detecta, a gente suspeita muito que aquela pessoa já está podendo, ou já pode se beneficiar de uma ajuda para tratar a ansiedade ou o medo, que é quando a pessoa está com medo de ter medo. A pessoa está ansiosa por ficar ansiosa, né? Esse é o momento que tem uma paralisação muito grande. Então, e o exercício físico como eu falei, ele é um grande marcador voluntário de organização da vida. E não tem problema que seja 5 minutos, não tem problema que a pessoa fale assim, mas eu podia fazer meia hora? Podia. Mas sabe, se você fizer, sei lá, 5 momentos de 6 minutos no seu dia e tiver condição, de repente uma pessoa que está vivendo um momento aí, está tratando, já foi acompanhar com o médico, vai se medicar ou vai para terapia, se a pessoa às vezes divide isso, ela pode se organizar, falar, não, agora tudo bem, eu estou ansioso, estou nervoso e tal, mas agora eu vou fazer 5 minutos de bicicleta aqui. Aqueles 5 minutos tem o poder de organizar mentalmente a vida, porque o corpo tem que estar ali fazendo, não tem exercício passivo. Exatamente, eu acho interessante, o Thiago, eu sei que tem um estúdio, não sei se é de personal também, Thiago, o Ivan, personal, Gui, personal, eu, personal, e
Mas eu acho super interessante também para professores de sala de musculação ter esse conhecimento, porque você, como o Ivan falou, você vai ter alunos, você tem que perceber o aluno, você tem que perceber o jeito dele, perceber o máximo possível que ele gosta, o que ele não gosta, e de onde está vindo essa ansiedade, para, como a gente falou, não é que a gente vai tratar, mas para a gente saber lidar. Então, se eu tenho um aluno que ele é mais estilo yoga, mais estilo calmo, se eu começar todo o treino colocando ele num HIIT, numa esteira de alta intensidade, por mais que eu sei que a ciência mostre que a alta intensidade melhora a ansiedade mais do que atividade moderada, intensidade moderada, ele não vai gostar daquilo, aquilo vai deixar ele ansioso, porque ele sabe que ele vai chegar na academia, ele vai, pro próximo treino, ele já vai ficar ansioso, a Nívia vai me colocar naquilo ali que eu não gosto. Então, a gente ter essa sensibilidade e realmente individualizar esse processo, nós temos essa chance, é muito interessante. Da mesma forma, o oposto, se você sabe que o aluno ele precisa realmente extravasar, colocar aquilo ali, gastar energia para ele baixar o nível de ansiedade, você trabalhar mais dessa forma. Então, assim, não existe, né, uma forma única para tudo. Da mesma forma como o Ivan falou, eu ainda também verifiquei um estudo aqui de 20 minutos por dia de exercício físico, usando 50% só da frequência cardíaca máxima, que seria uma caminhada leve, e o outro de 60 a 90 da frequência cardíaca, que seria o intenso. E o intenso realmente apresentou benefícios mais rápidos e melhores do que o moderado. Porém, o intenso não é para todo mundo, pelo menos não no começo. Talvez mais para frente ele vai se adaptar. É da mesma forma que uns meses atrás, o ano passado, eu lembro que ficou uma briga muito forte entre HIIT e aeróbico contínuo que não gera resultado nenhum. É claro que gera, e a gente tem que adaptar para cada tipo de pessoa e para cada momento da pessoa. E é isso, desculpa só fazer um parênteses rápido aqui. Nesse sentido, eu acho que o trabalho de profissionais como nós, ele tem um valor incrível. Nós não somos talvez o último da hierarquia, não. Né? Porque nós somos mais ou menos como se a gente é mais ou menos como o Tinder, né, dando constantes matches entre os nossos clientes e as atividades. A gente está o tempo todo procurando as afinidades e essas coisas se modificam. Né? Antes, uma pessoa não tem muita vontade de fazer uma atividade aquática porque ela acha que o corpo dela não está legal, ela perde um pouco de peso, isso brota. Eu não estou nem falando só da questão da autoestima, podemos falar de competência física, podemos falar de coordenação motora, podemos falar, inclusive, de ignorância. Né? Tem gente que nunca fez uma aula de XYZ, mas fala, não, eu não gosto. Aí um dia muda o nome para uma coisa que tem um referencial simbólico no imaginário da pessoa mais atraente, a pessoa vai para aquilo, e aquela aula é exatamente igual à aula que ele tanto recusou, mas ele não tinha uma barreira para penetrar, ou ele tinha uma barreira muito forte para entrar na aula, que era a barreira do nome da aula, dele achar que era uma coisa XYZ, foi e gostou. Né? Então, o que eu falei, o nosso trabalho, entre outras tantas coisas importantes, ele é fazer esse match, né? A gente é um Tinder aí dessa brincadeira. E eu não acho que seja de forma alguma entre os últimos da hierarquia. Às vezes nós somos os primeiros, porque se a pessoa estiver acima do peso, ela é ansiosa, ela já vai querer procurar um de nós. Porque ela primeiro está visando o emagrecimento. E aí, com a gente conversando, com a gente explicando, ela vai ver, mas eu sou muito ansiosa. E aí, nós é que podemos estimular ela a procurar um psicólogo, procurar um médico, porque vê que só aquilo ali não vai funcionar. E por um outro motivo também, entre o médico, o educador físico, seja o professor de sala de musculação, professor de ginástica, que ela vê, ou nutricionista, o profissional que ela mais vê somos nós. Não, né, somos nós. Não é o médico. O médico ele vai ver uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, o nutricionista a mesma coisa. Então, a gente tem a possibilidade de o tempo inteiro estar em contato maior, conversando, ouvindo e incentivando essa pessoa a buscar as coisas mais adequadas para ela. E salvo exceções, nós somos, por natureza, os únicos que não trabalhamos de branco. Exatamente. Até as nutricionistas estão de jaleco. Você vê alguém de branco, você pensa o quê? Vai vir injeção, vai vir restrição, vai vir receita. Já gera uma maior abertura, né? Vai tirar sangue, vai medir, vai ver o que está de errado comigo. Nós somos o lado colorido da área da saúde.
E para a gente, então, finalizar, vou dar a palavra aí para o Thiago e para o Gui, acrescentar, ou então já contar para a gente o que vocês fizeram aí no final de semana ou hoje para o show Sedentarismo. Thiago, Gui? Por favor, Gui. Então, vamos lá. Quando eu falo o último na hierarquia, vale reforçar, tem muito colega nosso que quer fazer o que não é competência da área dele. E, nesse caso especificamente, da ansiedade, do depressivo, deve seguir as orientações do psicólogo ou do psiquiatra. Não estou aqui dizendo que seja mais ou menos importante, e não vem ao caso, isso não é uma questão de opinião, mas de colocar a vaidade no bolso e ser competente no cuidado com o ser humano que está sendo cuidado. O treino não é a parte mais importante da vida de ninguém. Não deve ser. Ponto. Mas, já caminhando para o fim aqui, a gente grava segunda-feira à noite, domingo, ontem, 10 da noite, eu fiz uma série de elásticos. Essa semana que passou eu treinei todos os dias, sem nenhuma exceção. Pouquinho, de 30 minutos até 45 no máximo. E hoje, minha rotina foi completamente transformada. Eu caminhei meia hora com o meu cachorro de manhãzinha, bem de manhãzinha, antes de todos os compromissos. E 11h30 da manhã eu já estava com 12 mil passos, 11.800. Então eu estou show sedentarismo total na veia aqui. Tiago? Show de bola. Eu acredito muito no que a gente vem falando aqui desde os primeiros episódios, entrevistas individuais ou do novo formato que a gente vem fazendo, que a atividade física ela é sempre benéfica e ponto final. A gente só vai precisar entender se essa ferramenta, como ela deve ser utilizada no tratamento de depressão ou de ansiedade. Em relação a outros profissionais, para qualquer objetivo, seja emagrecer ou tratar a depressão ou a diabetes do último episódio, os profissionais se conversarem também é sempre uma solução maravilhosa. Fica um time muito, muito bom para atingir o objetivo com maior facilidade, maior entendimento do que está acontecendo. Em relação à atividade física, ontem eu corri 30 minutos, venho postando mais vezes, perdendo um pouquinho a timidez no show sedentarismo. Ontem eu fiz uma corridinha de 30 minutos, de média intensidade, corridinha de domingo, bem boa. Aproveitei que fez um dia muito ensolarado aqui em Blumenau. E hoje eu fiz um treinamento funcional um pouco mais intenso, melhor do que a corrida de ontem. Amanhã sabendo, isso é uma coisa, olha só, não vou falar de ansiedade não, mas amanhã sabendo que eu vou ter que fazer uma viagem aqui perto de Blumenau, mas que eu saio às 10 da manhã, volto às 6 da tarde, eu tenho um curso das 7 às 11 da noite, não vai ter como eu fazer atividade física amanhã. Então hoje eu fui lá e fiz. Isso não é ansiedade nenhuma, é só um planejamento. Planejamento, exatamente. E aí, Ivan? O Ivan melhorou, hein? O Ivan melhorou no show sedentarismo. Quero dar meu também. Coloquei, cravei lá, que esse é o tipo da coisa que eu não fico divulgando muito quando eu faço, eu não sou, né? Mas ali, vocês me provocaram semana passada, né? Tarefa dada, tarefa cumprida, fui lá, fiquei dolorido pra cacete no dia seguinte, tô até pensando que eu não vou mais falar no show sedentário, vou falar no Alô Gordura, vamos mudar aqui o meu negócio, alô, não, tô brincando, mas eu, fiz um pouquinho aí, pude mesclar, fazer o tempo aberto, sol, né, facilita muito para mim, eu gosto demais de sol, de piscina e tal, um colchonetezinho, kettlebell é tudo que eu preciso para ser feliz nesse tipo de brincadeira. Postei, tá, quer dizer, não foi uma coisa que eu fiz assim na preguiça, postei, marquei vocês inclusive na postagem. Eu vi. Né? O Guilherme falou um negócio aqui, eu queria deixar como mensagem final, acho que faz todo sentido. O Guilherme falou, olha, o treino não é a parte mais importante da vida de quase ninguém, talvez nem deve ser de ninguém. Eu queria concordar com ele e dizer que talvez o treino, para muitas e muitas vezes, o treino, a orientação técnica também não é a parte mais importante do nosso trabalho. Se a gente está falando de ansiedade, se a gente está falando disso, fica meio repetitivo, mas é o meu lema assim de vida e de trabalho há muitos anos,
é sempre sobre as pessoas. Essas sim são a parte mais importante. Então, é sobre a relação profissional com os clientes, a relação professor-aluno e também a relação coração para coração, né? Porque vai soar romântico, mas o mesmo coração que treina é o coração que ama, né? O mesmo coração que bate forte ali, que acelera, é o coração que fica ansioso. A mesma respiração, né, que oxigena, é a vertigem, é o frio na barriga que a gente sente. Então, já que a gente está falando de efeitos do exercício físico pareados com efeitos do que as pessoas chamam ali de algum tipo de distúrbio mental, emocional, vamos entender que é tudo uma coisa só. É sempre sobre as pessoas. É o mesmo coração que bate, que treina, é o coração que ama e que sente medo e que tem ansiedade. Isso aí. Semana passada, das últimas semanas, foi o que eu menos fiz um pouquinho. Essa semana voltar a pegar firme. Mas eu fico sempre entre as caminhadas, ando muito aqui em São Paulo, e musculação. E quem que é? Acho que é o Gui, né, Gui? Qual que é o próximo tema aí da semana que vem? O próximo show sedentarismo? Olha só, a proposta para o próximo encontro é uma provocação. O tema vai ser como envelhecer mais rápido. Ótimo. Esse eu não venho, mano. Vai ser politicamente incorreto. Não, é porque teve um post muito feliz de um médico cardiologista que fez os 10 mandamentos para ter um infarto feliz. E é um pouco uma menção para quem procura na internet achar o tema. Então, é como envelhecer mais rápido. Vai ser o tema, e obviamente que vai ter uma dosezinha de ironia, a gente vai dizer o veneno e vai propor o antídoto. A gente vai trocar mensagem para ficar interessante essa semana aqui e entregar legal. Eu tenho 7 até agora. Vamos ver se a gente acha 10. Legal. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do Show Sedentarismo. E a última mensagem, além dos exercícios físicos, principalmente para as mulheres, se concentrarem mais em si mesmas, se colocarem em primeiro lugar, porque uma das fontes da ansiedade das mulheres é colocar o marido, o filho, a vida de todo mundo na frente e esquecer delas mesmas. Então, que isso aí também fique de mensagem. Então, tchauzinho, show sedentarismo.